Olá, meus amores e minhas amoras. Eu sou a Procélia e eu decidi vir até vocês nesses dias que nós não estamos podendo nos encontrar, mas vamos nos encontrar nas redes sociais, tá bom? Olha só, eu vim falar nesse dia sobre contação de história. Mas antes de nós iniciarmos o nosso trabalho aqui, mas que trabalho é esse, Procélia? O trabalho da contação de história, que é um trabalho muito legal que nós podemos desenvolver de uma forma muito engraçada, lúdica e muito divertida, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês algo muito especial. Para você que é papai, para você que é mamãe, para você que é criança. Você sabia que a contação de história já tem muitos e muitos anos a história? Eu não sei se quando você é pequenininho ou pequenininha, a sua vovó ou a sua mamãe já lhe contaram alguma história. Eu mesmo, quando eu era bem pequena, a minha vovó contava muitas histórias legais para mim. E eu estou aqui para contar muitas histórias para vocês. Hoje, sendo assim, o início de uma contação de história, Abramovic falou que a contação de história vai muito mais além do que alguém imagina. Sabe para que serve a contação de história, segundo Abramovic? Serve para a formação de um leitor e muito mais. Vai ensinar as nossas crianças a aprenderem a ver o mundo de forma muito diferente e de forma muito especial. Hoje eu trouxe uma história muito legal, das histórias que eu gosto muito de contar. E quando nós falamos em história, nós lembramos dos livros, aonde se encontram as histórias, nos livros, nos contos. Às vezes acontece também do vovô contar uma história que ele passou através da sua vida. Então, história não é só algo lá de trás. Deixa eu frisar também sobre isso. Eu aprendi que história não é somente aquilo que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos. Como você é criança, você pode ver que a sua vida é uma história. Talvez você tenha 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e a sua vida é uma história. Eu trouxe nesse momento uma história muito legal para vocês. Sabe de quem? Do Mateus, um porquinho. Olha só, essa história é da nossa querida Vanessa Alexandre. E eu quero contar para vocês a historinha do porquinho Mateus. Olha só, vamos começar a nossa história, hein? Aqui está o porquinho Mateus, que fala assim: Mateus é um porquinho rosado, olha o rostinho de Mateus, que vive em uma fazenda com a sua irmã Melissa e os seus pais. Todas as tardes, Mateus jogava futebol e depois pulava na poça de lama. Sabe de onde? Do chiqueirinho, e brincava até o dia terminar. Olha só o porquinho Mateus brincando e a sua irmãzinha Melissa aqui olhando para ele. Depois que ele terminava de brincar, o que acontecia? Ele pulava na poça de lama. Olha só, isso era o que Mateus mais gostava de fazer. Mas um dia, uma revelação que virou tudo. Seu primo Fernandinho, olha o primo Fernandinho de Mateus aqui, veio visitá-lo e disse que brincar na poça de lama podia infectá-lo de bactérias e seria muito bom se ele ficasse longe de toda aquela lama. Mas todos os dias, depois que brinco na lama, a mamãe me dá um bom banho para que eu vá dormir e eu fico bem limpinho, pensava Mateus. Mas com tudo aquilo que o seu primo lhe falou, ele ficou pensativo. Embora ele pensou também que depois que ele tomava o banho na lama, a mamãe sempre dava aquele banho gostoso e ele achava que ficava bem limpinho. Vamos ver a continuação da história. Olha só,
No dia seguinte, a sua irmã o chamou para brincar com as galinhas e as lebres, que estavam apostando uma corrida. Mas no caminho, até a cerca das galinhas, havia uma poça de lama, imaginemos nós. A irmã dele chamou para que eles fossem brincar com as galinhas e no caminho havia o quê? Uma poça de lama. Vamos ver o que aconteceu? Mateus achou mais prudente voltar para casa. Olha só, gente. Eu não vou pisar nesse lamaçal de jeito nenhum. Vai que as bactérias estão escondidas aí dentro, pensava um pouquinho. Depois que o primo dele falou para ele que não podia se sujar de lama porque ia se encher de bactéria, o porquinho Mateus ficou a pensar. Quando ele viu a lama, ele ficou com medo de bactérias, de pegar bactérias. Vamos ver o que aconteceu. Olha só a continuidade da história. No fundo, Mateus nem sabia como eram as bactérias. Não sabia se eram grandes ou pequenas. Não sabia se elas mordiam, se elas tinham ou se mesmo elas latiam como um cachorro. Ele não sabia. Mesmo se elas ficavam com os pernilongos, e ele ficou a imaginar. Olha só como Mateus ficou pensando que fossem as bactérias. A cada dia, Mateus se afastava mais das coisas que gostava de fazer, por causa do medo que tinha das bactérias. Ele já não se jogava mais no futebol, porque as bactérias poderiam estar na grama. Também não brincava mais na beira do rio, pois as bactérias poderiam se esconder por lá. Mateus ficou muito confuso diante de tudo que ele ouviu, né? Olha, aqui estão as galinhas brincando, mas ele ficou muito pensativo. Ele pensava que em todos os lugares que ele colocasse a mão, que ele pisasse, ia ter as bactérias. Vamos ver. Olha só. A maneira que Mateus encontrou para se proteger foi sentando-se a uma pedra perto da sua casa e esperando o dia passar. Um dia estava sentindo-se tão sozinho, mas tão sozinho, que todos os bichos tinham ido brincar. Começou a chorar sem parar. E o porquinho Mateus chorava. Seu choro chamou a atenção de uma coruja que estava na árvore. E ela perguntou o que tinha acontecido de tão grave para que aquele porquinho rosado chorasse tanto. E ali aquela coruja começou a perguntar: porquinho Mateus, por que você chora tanto? Olha como está aqui o porquinho chorando. E a amiguinha corujinha apareceu, preocupada com o choro de Mateus. Estou com muito medo das bactérias. Elas estão por todas as partes e eu não brinco mais com os meus amigos, com medo de me sujar, desabafou o porquinho. Então a coruja explicou a Mateus que as bactérias estão mesmo em todos os lugares. E se são invisíveis, mas que isso faz parte do ciclo da natureza. Então, elas estão também no meu corpo? Disse Mateus, muito curioso. No seu corpo e em todos os lugares, Mateus. Então elas estão no solo, na água, no ar e são indispensáveis. Assim como tudo que está na natureza, completou a coruja. Que bom quando a gente encontra um amigo que sempre nos põe para cima, não é verdade? E olha só, Mateus voltou para casa tão empolgado que logo tratou de contar o que tinha acontecido e o que tinha aprendido com o seu primo, não é? E, para comemorar,
os dois deram uma deliciosa mergulhada no chiqueirinho. Foi mesmo? Mateus, hora do banho! Gritou a sua mãe. Então, antes de entrar em casa, o porquinho rosado tomou um banho bem quentinho para limpar-se de toda a lama e nunca mais teve medo das bactérias. E aqui ele tomou seu banho e ficou cheirosinho. E terminou a história. Entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. E quem gostou, bate palma! Olha só, que história linda, não é? Nós aprendemos o que com essa história? Olha só, a história do porquinho nos traz coisas muito importantes. Ele aprendeu aqui que, embora o seu primo falou tão mal das bactérias, nós sabemos também que depois de nós nos sujarmos, se você está brincando, colocou a mão em algum lugar, você deve rapidamente ir no banheiro, na pia, lavar a sua mão com água e sabão. E depois, o que é que faz? Passar álcool gel, tá bom? Beijo pra vocês! E logo, logo estaremos de volta com mais histórias. Meus amores e minhas amoras, um grande beijo a todos!